Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma do dia. Hoje é enxofre, né? O famoso o cheiro do capeta, né? Quem nunca deu uma cheirada no enxofre sabe como que é desagradável este cheiro. Tá bom. Onde que nós encontramos o enxofre? O enxofre na natureza, né? Agora, as principais fontes do enxofre, né, vem desde os nossos vulcões, que eles lançam para a atmosfera o enxofre na forma de... Cadê? Na forma do dióxido de enxofre, na forma de ácido sulfídrico. Então ele lança tudo aquilo ali. E esses óxidos e sulfeto reagem com a atmosfera, né? Produzindo a chamada chuva ácida, mas aí é assim, ó. O vulcão, quando ele entra em erupção e lança, né, todos esse enxofre, você vai ter a chuva natural. Até aí ela é assim, ela é leve em comparação com a nossa indústria. Porque a indústria está ali 24 horas jogando ali, ó, todos esses poluentes na atmosfera. Já o vulcão, que ele faz parte de vamos dizer, o ciclo da natureza, ele está ali lançando, enfim, vamos lá, bora lá. E daí nós temos todo esse ciclo, né? Todo esse ciclo de enxofre até as nossas fontes de energia não renovável também produz o enxofre, tanto que o óleo diesel, né? Hoje ele tem lá, né, óleo diesel S10, né, S5, acho que não sei se tem S5. Esse S tá dizendo o seguinte, quanto tem de enxofre ali, tá? Então, quanto menor essa numeração, menor é a quantidade de enxofre. Nos anos 80, para vocês terem uma ideia, o diesel chegava a ser S18.000. Então, ele tinha 18.000 partes por milhão de enxofre ali no óleo diesel. Então, olha o quanto que diminuiu essa quantidade do enxofre. Tá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ó, o enxofre, você vai encontrar ele na forma nativa. Então, você encontra ele pronto, né? E geralmente ele é próximo das regiões vulcânicas. Só que em alguns lugares desse mundão, a extração ela é feita do modo artesanal, né? Ele é extraído, digamos assim, com as próprias mãos, né? Então, imagine, a pessoa ela chega próxima ali de uma região vulcânica, em alguns casos até ali próximo onde tem um vulcão, já ali assim, dormindo, e tira aquele enxofre, tira aquele material ali, altamente tóxico, tá? E depois é vendido. Então ele diz aqui que ocorre na natureza, tanto no estado elementar como no estado combinado. O estado combinado é quando ele está ligado com alguém, alguma coisa. Tá? O enxofre constitui, uma pequena porcentagem dele em massa em relação à crosta terrestre. Então, sim, tem pouco, tá? Se a gente for comparar ele com outros elementos químicos, tem pouco, mas é muito enxofre ainda. É o 16º elemento em ordem de abundância na crosta. Da hora isso. A distribuição de enxofre elementar no globo terrestre segue uma linha que está determinada pelas regiões vulcânicas. Então, onde tem vulcão, com certeza você vai encontrar ali o enxofre. Agora, vamos lá, sobre a sua molécula. Ele é o famoso S8, tá? Ele é uma molécula com 8 átomos de carbono. Não, e diz assim, ó, o enxofre elementar é um sólido amarelo, olha que bonitinho, insípido, insolúvel em água e não metálico. É um sólido formado por moléculas S8 ligado por forças de Van der Waals. A molécula S8 é um ciclo de 8 átomos em forma de coroa. Beleza. Só que geralmente quando você vai trabalhar o enxofre, né, em uma equação química, eu não trabalho o S8. Porque se eu colocar S8, eu vou ter que aumentar 8 vezes toda a minha reação química. Então, nós trabalhamos, quando você vai trabalhar o enxofre em uma reação química, ele é só o S. Trabalha o S ali bonitinho. Agora, como que eu encontro esse enxofre, né? Quais são as formas alotrópicas? Lembrando, forma alotrópica vale para substâncias simples,
porém apresentam propriedades diferentes. Então, assim, o mesmo elemento químico que, com combinações diferentes, ele forma substâncias diferentes, com características diferentes. Então, nós temos aqui dois tipos de formas alotrópicas do enxofre. O rômbico, que é esse daqui, ó. É esse daqui, forma uns cristais bonitos. E temos o monoclínico, que ele lembra muito a agulha, lembra vários espinhos, tá? Essas duas variáveis diferem na forma de empilhamento do S8. A mesma coisa acontece com o diamante e a grafita, né? A diferença que os dois são formados pelo elemento carbono, tanto a grafite e o diamante são formados pelo elemento carbono, mas de acordo com o ajuste desse carbono, você tem um material que é a grafita extremamente mole e o diamante que é extremamente duro, e sem contar o valor de mercado. Então diz aqui, ó, essas duas variedades diferem na forma de empilhamento dos anéis S8. Elas se interconvertem reversivelmente com aquecimento lento ou resfriamento lento. Então o que acontece? Então, quando você está abaixo de 95,5, você tem o rômbico. Quando você está acima de 95,5, você tem o monoclínico. Então, esses dois, vamos dizer assim, esses dois tipos de enxofre, eles estão ali, eles se transformam. E tudo vai depender do resfriamento ou do aquecimento. Então, e como que eu vou obter este enxofre? Esquece lá, que nem tem, agora fugiu ali o nome do país, que tem ali a extração manual. Mas em alguns lugares você tem a extração mecânica, né? Que ele fala, os maiores depósitos, né, de enxofre nativo é México, Estados Unidos, Polônia e Ucrânia. Os maiores, mas você vai encontrar em outros lugares. Agora, como que é feito este processo? Como que é feita essa extração? É feito pelo processo fresh. Então, primeiro você localiza, né, verifica esse desenho aqui, ó, ele está muito abaixo do solo, ele é perfurado, e nesse de perfurar é colocado, são vários esqueminhas que você vai fazer o seguinte, você vai jogar água quente, lembra que ele não mistura com água quente, mas ele tem um ponto de fusão, ó, ele tem um ponto aqui, ó, muito baixo, não é o ponto de fusão, mas ele tem um ponto baixo ali que você consegue deixá-lo de vez sólido, mais molinho. Então você joga água quente, então um desses canos aqui fica legalzinho esse desenho, você vai jogar água quente, então você furou bonitinho, jogou água quente. Essa água quente vai amolecer aquele enxofre. E depois você joga ar comprimido. O ar comprimido vai empurrar essa mistura de enxofre com água. Então você acaba tirando ele, tá? Lá em condições que você não conseguiria chegar ali pessoalmente. Então você tem aí um processo fresh. Tá. Onde que você vai usar o enxofre? Gente, pensa em um material extremamente versátil. Porém, 90% dele é usado na fabricação de ácido sulfúrico, veremos a seguir. Já os outros 10% é usado desde sulfeto de carbono, é um solvente orgânico. Nós temos água que dissolve substâncias polares. Já para dissolver substâncias apolares, utiliza-se o sulfeto de carbono. Vulcanização da borracha, ou seja, o pneu nosso de cada dia é uma borracha vulcanizada. Fabricação de pólvora e também inseticida, fungicida. Até batom é usado a fabricação o uso do enxofre é usado na fabricação do batom. Você vê a coisa lá. Agora o ácido sulfúrico, gente, pensa em um elemento, uma substância química e um ácido extremamente útil, extremamente valioso comercialmente. Ele diz que o ácido sulfúrico puro é um líquido incolor, tá aqui, para vocês terem uma visãozinha dele, meio oleoso, viscoso assim.
tem um ponto de fusão 10,5 graus Celsius e um elevado ponto de ebulição, 386. A sua densidade é 1,84 gramas e apresenta fortes ligações intermoleculares de pontes de hidrogênio. O que significa isso? Que o ácido sulfúrico ele absorve água. Então, se você deixar aberto um frasco de ácido sulfúrico, ele vai absorver água. Mas tem que tomar muito cuidado com ele. Eu ia colocar aqui umas fotos, mas depois vocês até podem pesquisar. Sim, o ácido sulfúrico na pele, gente, não é fácil de ver essas fotos, porque em alguns lugares do mundo, tá, ainda existe pessoas que não aceitam uma separação, né? E aquela velha história, se não é meu, não é de ninguém. Então, tem casos de jogarem ácido sulfúrico. E geralmente é o homem que joga o ácido sulfúrico na namorada, na noiva, na esposa, enfim. Na amante, joga ácido sulfúrico. E olha, só para vocês terem ideia, isso aqui é um pedaço, é um pano de algodão e algumas gotas de ácido sulfúrico neste algodão. Então, o ácido sulfúrico, fique longe dele, ele é extremamente perigoso, tá bom? Mas ele é muito útil, né? Ele é muito útil em algumas aplicações, como que ele quer aqui, ó, na indústria de petróleo, para remover as impurezas, fabricação de explosivo, o eletrólito na bateria de chumbo, fabricação de outros ácidos, fertilizantes, fosfato e lana. Então, olha só quanta aplicação industrial nós temos do ácido sulfúrico. Só que, em compensação, né, eu coloquei essas imagens aqui, que são alguns efeitos causados pela chuva ácida. E o ácido sulfúrico, ele está embutido nessa galerinha da chuva ácida. Olha só essa imagem aqui, ó, como eles vão destruindo a nossa história, né? Aqui, olha, você teria aqui uma mulher, né? Uma representação feminina, e com o passar dos anos, olha o que o ácido sulfúrico, né? E outro ácido nítrico também, mas a chuva ácida causa, né, na nossa história. E olha só, aqui é uma floresta, basicamente, não sei se essa aqui está nos Estados Unidos, mas é uma floresta basicamente morta, tá? Porque essa chuva ácida, ela é um processo lento, mas ela vai queimando. E para você saber ali se uma região está vítima de uma chuva ácida, geralmente as folhas ficam amarelas, tá? É uma das evidências ali da atuação da chuva ácida. Então, aquela velha história. O enxofre ele é bom, ele é muito utilizado na indústria, porém, o uso excessivo, digamos assim, o mau uso dele causa todas essas consequências que eu citei aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, para finalizarmos, temos um exercício que diz assim, ó: o enxofre é um sólido amarelo e forma muitas variedades alotrópicas, diferentes sendo as mais comuns o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Com relação a esse elemento, assinale a proposição falsa. Em muitos lugares, o enxofre nativo pode ser obtido de fontes em regiões vulcânicas. Sim, tá certo, foi dito ali, foi falado. Uma das características do enxofre que permite a sua extração de depósitos subterrâneos pelo processo FRESH é o seu ponto de fusão, seu baixo ponto de fusão. Sim, lembra que eu falei, você joga água quente ali, ele derrete, depois você joga ar comprimido ali e você tira ele pelo sistema FRESH. A maior parte do enxofre produzido destina-se à produção de ácido sulfúrico. Sim, foi falado ali, né? 90%. Tanto que durante muitos anos a produção e consumo de ácido sulfúrico era usado como um dos índices da economia, um dos índices de desenvolvimento. Então, um país assim, que tinha muito consumo e produzia muito ácido sulfúrico era um país extremamente industrializado, rico e papapá. A molécula de enxofre nas duas variedades alotrópicas citadas é octatômica. Sim, octatômica é aquele nosso famoso S8, mas quando você trabalha uma reação química, você usa ali o S. Tá, e diz ali na letra E, ó: o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico diferem na atomicidade. Não, os dois enxofres, você representa ele pelo S8. Eles têm 8, eles têm a mesma quantidade de átomos. E aqui está dizendo,
difere. Não. Então, esta é a falsa. Aqui, ó. Tá, aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Nesse daqui. Tá, o esquema abaixo mostra a produção de chuva ácida que vem apresentando várias consequências sobre o meio ambiente. Tá. Tá bom. Tá ali. Então ele quer saber o seguinte, pode-se afirmar que as semi-reações 1 e 3 são de oxidação. Vamos analisar aqui, então, vou fazer aqui, ó. Esse reage com o oxigênio, produzindo o SO2. Vou colocar aqui. O NOx é 0, NOx 0, NOx menos 2 e NOx mais 4. Então, nós temos ali o que era 0 foi para menos 2 e o que era 0 foi para mais 4. Então, aqui teve oxidação e redução. Então, o item 1, ok. E vamos ver o item 3. SO3 mais água dá origem a H2SO4, que é o meu ácido sulfúrico. Tá. O NOx aqui é menos 2 e mais 6, mais 1, menos 2, menos 2, mais 6 e mais 1. Bem, se nós olharmos aqui não sofreu óxido redução. Então, não pode ser a A. Tá. Letra B. O número de oxidação do enxofre na sequência do processo é 0. Então, nós temos aqui 0. Mais 4. Depois, ele é mais 6. Aqui, ó, é mais 6. E ele está dizendo, é mais 4. Não, também não. Então, não é. Não é. A etapa 3 caracteriza uma propriedade de óxidos básicos. Não, é um óxido ácido, porque ele deu origem a um ácido. Tá? São etapas da produção do ácido sulfúrico. O enxofre é transformado em SO2, o SO2 é transformado em SO3 e o SO3 em ácido sulfúrico. Sim, é. Mas por que não é a E também? Que ele fala que é o SO2 é um óxido de caráter neutro. Não, ele é um óxido ácido, porque ele dá origem a um ácido. Então a resposta é a D. Aqui nós temos a etapa a etapa da produção do ácido sulfúrico. E já no nosso terceiro, ele fala ali o seguinte, o ácido sulfúrico, H2SO4, é um líquido relativamente denso, incolor e inodoro. No século X já era conhecido pelos alquimistas árabes que o introduziram na Europa. No século XV com o nome de vitriolo. Tem grande importância na indústria e no laboratório, sendo bastante consumido na fabricação de fertilizantes como o superfosfato e o sulfato de amônio. Que coisa, né? O ácido sulfúrico é tão corrosivo e é transformado em fertilizante que vem para a nossa alimentação depois. E nas baterias ou acumuladores de chumbo na indústria petroquímica, na fabricação de papel e corantes. É um forte agente desidratante. Então, se ele cai na pele, ele tira a água. Só que é uma reação exotérmica, queima. Item 1. Carboniza hidratos de carbono, açúcares, retirando água desses materiais conforme a equação. Então, nós temos aqui o açúcar, que entra em contato com o ácido sulfúrico, produzindo carvão e água. Vocês viram aquela foto que tinha ali, um algodão, né, um tecido, em volta tudo queimadinho ali, aquele queimadinho é o carvão, e ele libera um vapor extremamente quente, que é a água, perigosíssimo. Destrói materiais constituídos de celulose, como papel, tecido, algodão e a madeira, de acordo com a equação. Sim, também sacarose, celulose são
hidratos, ou seja, eles é rico em H2O, então eles conseguem destruir isso daí. E 3, reage com base de cálcio produzindo um sulfato, que é matéria-prima para a fabricação do giz, conforme a seguinte equação. Então nós temos aqui, que doideira, né? O giz ali, né? O ácido sulfúrico, que é um ácido, reage com uma base produzindo sal e água. Essa equação está balanceada, está certinha. Então, quem está ali como correto, os 3 itens estão corretos. Certo? Pá, é isso aí, meu povo. Então, espero que vocês tenham curtido, tá bom? E beijo do professor Alessandro. Até a próxima e dá um joinha lá.